Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Provérbios 22, 17. Glória a Deus. Provérbios 22, 17. Diz assim a palavra do Senhor: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Vamos ler de novo? Bem pequenininho, né? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Hoje eu quero falar para você alguns conselhos que a Bíblia nos dá. Veja só, tem um ditado que diz, né, aí do mundo, que se conselho fosse bom não era dado, né? Mas Deus nos dá o seu conselho. E através do conselho de Deus, então, a gente alcança vitória. E como nós lemos aqui, né, que nós temos que inclinar o ouvido para ouvir as palavras dos sábios. O que é isso? Prestar atenção. Inclinar o ouvido é preste atenção. Porque tem diferença de a pessoa escutar e ouvir. Quando a pessoa só escuta, entra aqui e sai aqui, né? Mas quando a pessoa ouve, ela pratica o que ouviu, ela pratica o que aprendeu. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz para nós inclinarmos o ouvido e ouvir as palavras dos sábios. Quem é sábio? É Jesus. O nosso Deus é sábio. Então temos que inclinar o ouvido, ou seja, preste atenção. E ainda diz assim, e aplica o coração ao meu conhecimento. É Deus falando. Aplica o coração ao meu conhecimento. Preste atenção no que ouve e pratique. Então é isso que o Senhor está nos falando aqui. E aí então eu tenho aqui alguns versículos, alguns conselhos da palavra de Deus, para que a gente aprenda a viver melhor, irmãos. Porque às vezes as pessoas têm dúvidas, e dizem assim: como que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer para Deus se agradar de mim? O que eu tenho que fazer para viver melhor? Então Deus nos dá alguns conselhos e nós vamos ver hoje alguns. Eu marquei aqui 9, mas não sei se vamos falar de todos ou vamos ver conforme o tempo. O primeiro deles, então o que eu quero que você preste atenção no título da mensagem é coisas que devemos evitar de fazer e coisas que devemos praticar. Então, olha só, uma coisa que nós não devemos fazer é dar maior valor à aparência do que ao caráter. Isso tanto para nós mesmos quanto para os outros. Como assim? A nossa aparência, é claro que a gente sempre quer estar, bem apresentável, com uma roupinha bonita, uma roupinha limpa, cheirosinha. Mas isso é uma coisa que não muda o caráter da pessoa. A pessoa pode estar bem suja com uma roupa velha, porque
está suja porque está trabalhando, né? Mas ter caráter. E uma pessoa, às vezes, está todo lindo, todo maravilhoso, com roupa de marca, com cirurgia plástica aqui e ali, mas não tem caráter nenhum. Então, o que a palavra do Senhor nos diz é isso. E eu não estou dizendo aqui para você andar mal arrumado, tá, irmãos? Mas também não estou dizendo para você gastar com roupa de marca, porque não leva a nada, né? Mas assim, ó. Então, dar mais valor à aparência do que ao caráter não é bom, porque não basta a aparência, é uma casca. A pessoa que só tem beleza exterior e não tem beleza interior, ou seja, ela não tem conteúdo, ela não tem o que passar para os outros, ela não tem o que dar de exemplo, ela não tem coisas a ensinar, nem para os seus filhos, nem para a sua família, nem para os seus amigos, conhecidos. Não, é apenas uma casca. Então, é uma casca sem conteúdo algum, é vazio. A gente vê muito, né, nessas atrizes famosas, que são todas lindas, né, umas beldade, corpo maravilhoso, tudo bonito. Mas é só aparência, porque quando abre a boca, de repente, só sai bobagem. Né? Vocês concordam comigo? E às vezes, né, quando começa, eu já falei aqui esses dias, às vezes a aparência é tão linda, tão maravilhosa, mas se olhar a pessoa quando ela acorda, se assusta, né? Por quê? Porque daí tira aplique daqui, tira cílios postiços daqui, tira enchimento não sei da onde. Então, se olhar quando acorda, se assusta. Não estou dizendo que é errado você usar cílios postiços, nada disso, tá, irmãs? Nada disso. Você pode usar. Mas é gente sem conteúdo, é gente sem ter sabedoria para passar para os outros, então é apenas uma casca. É apenas um corpo vazio. Até um exemplo que a gente vê, né? Não estou dizendo que são todas assim, mas vocês com certeza já devem de ter assistido algum concurso de Miss, né? Miss Brasil, Miss do Mundo, sei lá como é que chama. E até elas são criticadas pela maioria das pessoas, porque são maravilhosas ali. Mas quando é feita alguma pergunta, às vezes a resposta sai coisas absurdas. Então, por isso tem até aquela piadinha, né, que diz que Miss só sabe fazer assim, dar o tchauzinho de Miss. Né? Isso ainda sem mexer muito o braço. Nós, na nossa idade aqui, eu e mais algumas, já não podemos mexer muito, porque chacoalha tudo, né? Mas, então, Miss é só assim. Daí perguntam, qual é o teu maior sonho? A paz mundial. É só o que se responde, né? Pela maioria, não estou dizendo que todas. Tem umas que têm estudo, têm conhecimento, têm conteúdo para passar. Mas a grande maioria não. Então é isso, não devemos dar valor à aparência, mas sim ao caráter da pessoa. Tá? E o que é mais importante na tua vida, na minha vida, é o que nós somos, não o que nós temos ou o que nós fazemos. É o que nós somos. Então você pode não ter nada, você pode não ter bens, você pode não ter dinheiro, você pode não ter beleza física, mas você é aquilo que você demonstra, o teu caráter, a tua personalidade. Se você tem talento, né, você vai demonstrar. Não precisa ser uma pessoa linda, maravilhosa, para demonstrar um talento que tenha. Agora, tem um detalhe, talento
é um dom que Deus dá. Por exemplo, qual é o teu talento? Você sabe o que você sabe fazer melhor. O que Deus deu para você fazer. Então esse é o teu talento. Mas caráter é uma escolha. O caráter da pessoa é formado, né, conforme ela vai sendo educada desde pequenininho. Então o caráter é uma escolha. A pessoa pode escolher ter caráter ou não. A pessoa pode escolher ser caloteiro ou não. A pessoa pode escolher ser mentiroso ou não. Então isso é uma escolha. Agora o talento é um dom, então é diferente. Mas aquela pessoa que às vezes não vamos, né? Hoje em dia não pode mais falar essas coisas, mas então não vou dizer a pessoa é feia, não, vamos dizer é desprovida de beleza, né? É assim que tem que falar hoje em dia. Mas tem caráter. Vale muito mais do que um príncipe encantado, que o nome já diz encantado é porque não existe, né? Mas tem caráter. Então nós temos que dar valor ao caráter, ao que a pessoa é, e não à aparência. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso? João 7, 24. Olha só. Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Então não vamos julgar as pessoas pela aparência. Porque às vezes você vê uma pessoa toda linda, maravilhosa, mas que não vale nada. E às vezes você vê um desprovido, porque eu acho que ninguém é feio, né? Que todos tenham uma beleza, uma qualidade. Mas vamos dizer assim, então, para você entender bem, um desprovido de beleza que tenha caráter. E a aparência aqui também não fala apenas de beleza física, né? Mas de como a pessoa se porta, se sabe falar, se não sabe. Então envolve tudo isso. Então não dê valor a isso, não dê valor à aparência, mas dê valor ao caráter dos outros, que você vai se sair melhor na tua vida. Um dos conselhos que Deus nos dá. Amém? Amém? Outra coisa, que não basta, né, ser aplaudido pelos homens. Não basta ser aplaudido pelas pessoas. Nós temos é que ser aprovado por Deus. Então é isso que importa. Se os homens aplaudem alguém só pela aparência, é um aplauso falso, é um aplauso que vai passar logo, que não tem valor algum. Mas ser aprovado por Deus, isso é o que mais importa. Então, aprenda a não dar a valor para a aparência, mas sim para o caráter, para a personalidade, para aquilo que a pessoa é, não pelo que ela tem. Amém? Graças a Deus. Lembre dessa frase, então. Ser aplaudido pelos homens é coisa passageira, mas ser aprovado por Deus é eterno. Graças a Deus. Então, um outro conselho que a Bíblia nos dá. Não devemos fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. Como assim? A pessoa que diz assim, está todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer também, é que ela não tem opinião própria. É aquele outro ditado que diz, Maria vai com as outras. Quer dizer, faz o que está todo mundo fazendo, faz o que está na moda, faz o que está aí no momento, né? Não tem opinião própria. Então isso também é errado, nós temos que evitar. Nós temos que ter a nossa opinião em tudo. Nós temos que saber por dentro da palavra de Deus se é correto ou não, se eu posso fazer ou não, se eu devo fazer ou não. Então vamos ler 1 Coríntios 10, 23. 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então é mais um dos conselhos que Deus nos dá para que a gente viva melhor. Porque às vezes a gente sofre na vida por não saber como agir, como fazer. Mas se nós lermos a Bíblia tem conselho para tudo, irmãos. A Bíblia tem orientação para tudo. Tudo que você possa imaginar na tua vida, se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Tudo, a Bíblia é atual. Então toda essa conversa que está tendo por aí no mundo ultimamente, né, de reescrever a Bíblia, caia fora disso, meu irmão. Não acredite nisso. Porque a Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus. Deus é perfeito, então Ele não muda. Não precisa ser reescrita coisa nenhuma. O que está aqui é o que nós temos que fazer, é o que nós temos que seguir. Amém? Então, lembre disso. Quem não tem opinião própria e faz as coisas só porque o colega está fazendo, porque o amigo está fazendo, porque o vizinho fez, então eu tenho que fazer também. Não faça isso. Não ter opinião própria é errado. E nós temos que ter a nossa opinião. Então não seja Maria vai com as outras. Tá? Um outro exemplo, né? Lemos o versículo. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, mas será que você deve fazer? Então é isso que nós temos que prestar atenção. E um outro exemplo sobre esse mesmo assunto aqui é a história de Daniel. A história de Daniel, quando ele foi preso, levado para a Babilônia, ser então escravo, servo do rei Nabucodonosor. Ele e os seus amigos, né, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram ordenados pelo rei para que eles comessem tudo que o rei comia. Então eles tinham que comer da mesa do rei. Só que Daniel disse não, nós não vamos comer. Ele tinha opinião própria. Por quê? Porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, ele conhecia o Deus de Israel. Então ele sabia que nem tudo era lícito para ele, ele podia comer. Os outros que foram presos junto com ele, comeram da mesa do rei. Mas ele e os seus 3 amigos não. Por quê? Porque eles escolheram servir a Deus, tiveram opinião própria. Aí você pode dizer, mas o que tinha na comida do rei que eles não podiam comer? Toda a comida do rei, né, o rei Nabucodonosor da Babilônia, toda a comida dele era cozida em sangue. E se tem uma coisa que Deus proíbe até hoje para nós, era proibido no Antigo Testamento e é proibido ainda hoje, é comer sangue. Então nós não devemos comer sangue. Por quê? Porque no sangue está a vida. Então Deus proibiu isso. E ele disse não, se desagrada ao meu Deus, eu não vou comer. E também porque a comida do rei era oferecida aos ídolos, era oferecida a demônios. Então ele disse, eu não vou comer. Agora veja só, isso tinha uma complicação. Se eles desobedecessem ao rei, eles morreriam. Mas ele não se importou se ele ia morrer ou não. Ele se preocupou em não desagradar a Deus. Então ele teve opinião própria. Então por isso que nós temos que ter hoje também, ter a nossa opinião, defender aquilo que nós sabemos que a Bíblia fala, que a Bíblia diz que é correto e que nós queremos fazer. Então não seja uma pessoa sem opinião, tenha opinião. Mas essa opinião não deve ser opinião baseada nas coisas do mundo, baseada no teu achismo, mas tem que ser baseada na palavra de Deus. Se você encontra, me faltou a palavra agora, desculpe. Se você lê a Bíblia e ali você encontra a resposta daquela tua dúvida, mantenha firme a tua resposta. Não mude para agradar aos homens, mas queira agradar a Deus. Porque tem também um versículo que diz assim, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então se eu estou agradando a Deus, os outros que se virem, não estou nem aí, né? Nesse ponto de vista, que eu estou dizendo, se virem a minha opinião é servir a Deus, não vou mudar por causa que os outros estão fazendo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então,
Esse é mais um dos conselhos que Deus nos dá. Por quê? Para que nós possamos viver melhor, não entrar em armadilha do inimigo, né? Outra coisa, não levar a sério a lei da semeadura. Então nós temos que levar a sério a lei da semeadura. Não levar a sério é perigoso, então nós não devemos fazer. O que é a lei da semeadura? Vamos ler Gálatas 6, 7? Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a lei da semeadura que a Bíblia nos fala. Ou seja, o que você vai plantar, o que eu plantar, você vai colher e eu vou colher. Então, tudo que a pessoa planta, ela vai colher. Se você planta lá no teu jardim uma roseira, vai nascer o quê? Rosa, não vai nascer margarida, né? Se você planta lá na tua lavoura um pé de feijão, vai nascer feijão e não arroz. Não é isso? Então, a Bíblia está nos dizendo aqui, preste atenção e leve a sério a lei da semeadura. Ou seja, não despreze a lei da semeadura. O que é isso? Não brinque com Deus. Olha, diz lá, ó. Não vos enganeis, não, Deus não se deixa escarnecer. Porque tem pessoa que diz assim, eu vou fazer, depois Deus esquece, nem vai lembrar que eu fiz isso. Não caia nesse erro. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar maldade, você vai colher maldade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar educação, você vai colher educação. Até falando em educação, semana passada eu aprendi um ditado que eu achei assim interessantíssimo. Até comentei com o Felipe. Achei interessante a forma de exemplificar. Porque tem pessoa tão mal educada que aí a pessoa, né, que eu ouvi falando estava dizendo assim, tem gente tão grossa, mais grossa que cintura de sapo. Eu achei interessante, eu disse, é verdade, pois o sapo, né, ele é bem... não tem cintura. Então, eu peguei esse ditado aí para mim. Tem gente tão grossa, mais grossa que cintura de sapo. Então, veja só, se você plantar grosseria com os outros, você vai colher grosseria. Se você for educado com as pessoas, eles vão te tratar com educação também. Né? Então, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Bem entendido isso? Amém? Se você plantar a palavra de Deus, você vai colher bênção. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? Graças a Deus. Então, semeie com honra, né? Quem semeia honra, colhe longevidade. Por quê? Porque as nossas palavras, irmãos, elas são sementes. Tudo na nossa vida é semente. Tudo. A tua palavra que você fala para alguém é uma semente que você está plantando. E mais tarde vai vir a colheita. Nós sabemos que tudo que é plantado demora um tempo para o fruto germinar, nascer, crescer, né? E chega o dia da colheita. Assim é na nossa vida também. A nossa vida, tudo que nós fizermos, um dia vai chegar a colheita. O que é isso? Nós vamos prestar conta diante de Deus. E diante de Deus, aí não adianta querer dizer, mas eu não sabia, eu fiz por engano, eu fiz porque os outros estavam fazendo. Diante de Deus isso não funciona, né? Então, leve a sério a lei da semeadura. Lembre disso. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Outra coisa que Deus nos ensina para que nós vá bem na vida. Nós não podemos nos descuidar com a nossa área vulnerável ao pecado. O que é isso? Nós não podemos brincar com aquilo que nos faz pecar.
Cada pessoa, irmão, tem um ponto fraco. Cada pessoa. Não queira dizer que não, eu não faço isso, eu faço tudo certo. Não é verdade. Todos nós temos pontos fracos. Se você não é fraco, de repente você não mente, mas você pode, sei lá, ter maus pensamentos, você pode fazer fofoca. Então, todo mundo tem um ponto fraco. E o pior de tudo é que o diabo conhece o nosso ponto fraco. Ele sabe. Então, ele vai pôr na nossa frente um prato cheio para que a gente venha cair novamente no mesmo erro. Então, proteja a tua área vulnerável. O que é isso? Você sabe aonde você costuma cair. Você sabe qual é o pecado que você costuma sempre estar praticando. Não porque você queira, né? Mas, de repente, você viu, você já fez. Então, tem diferença de a pessoa, o crente, o cristão, ele peca. Mas tem diferença de pecar e de viver em pecado. Eu vivo falando isso aqui. Então, aquele que vive em pecado, que gosta de pecar, esse já perdeu o temor a Deus. Agora, o cristão verdadeiro, ele vai vigiar, para ele não cair na área que é o ponto fraco dele. Então, qual é o teu ponto fraco? Você não precisa dizer para mim nem para ninguém. Só para você, e Deus sabe o qual é. Então, vigie nessa área. O que é a mentira? Vigie para você não mentir. Qualquer outra coisa, usei a mentira aqui como exemplo. Né? Sansão, ele brincou muito. Ele tinha uma bênção especial, ele era escolhido por Deus, ele era nazireu. Ou seja, ele não podia fazer certas coisas. E ele fez. Então ele brincou muito e caiu. Uma coisa só, né, que ele não podia fazer era cortar o cabelo. E ele contou, né, para Dalila, e eles cortaram o cabelo dele e ele perdeu a força. Então essa é uma das coisas. Eu falei ainda no estudo bíblico sexta-feira que eu ia pregar domingo, mas daí Deus me deu uma outra direção para a mensagem de domingo. Então eu quero trazer daqui uns dias aí uma mensagem sobre o Sansão, as coisas que ele fez de errado. Então ele não protegeu a sua área vulnerável. Qual era a área vulnerável de Sansão? Era a área do pecado sexual. Sansão fez muita coisa errada. E acabou caindo. E acabou morrendo. Né? Então qual é o teu ponto fraco? Aqui tem algumas coisas, né, que eu anotei para eu passar para você, que você talvez possa dizer, não, mas isso aí não é pecado, pastora. Mas será que não? Vamos ver. O primeiro deles que eu anotei aqui, comer demais. É pecado? Comer demais? O que a Bíblia nos diz? É a gula, né? E gula é pecado. Então, às vezes, tem certas coisas que a pessoa diz assim, não, mas não, isso aí não faz mal. Como que não faz mal se a Bíblia está dizendo que não pode? A gula tem o mesmo peso de ser pecado do que o pecado do roubo. Tudo é pecado é pecado. Então, a pessoa que come demais, sem necessidade, quer dizer, comer quando está com fome é normal, nós precisamos, senão a gente não fica em pé, né? Precisamos comer, mas o exagerado é pecado. Então controle o teu estômago, controle a tua boca, né? A tua vontade de comer muito, porque senão é pecado. Sempre que eu falo disso, eu conto, né, do que os romanos faziam. Os romanos, eles faziam aquelas festas terríveis deles, de orgias e muito pecado sexual, muita coisa. E no meio de tudo isso, era muita comida, muita comilança, muita bebida. E eles comiam. Quando eles não aguentavam mais, eles já tinham nos palácios deles, né, nos lugares onde eles faziam essas festas, eles tinham já uma sacada, com um lugar ali que eles iam,
e vomitavam. E daí vomitavam, mas eles não paravam só no vômito. Depois que eles vomitavam, eles voltavam, comia tudo de novo. Né? Não estou dizendo que eles comiam o vômito, não vamos entender errado. Eles voltavam para a mesa e comiam de novo, enchiam a barriga, outra vez, até vomitar. Então isso é gula. Ah, pastora, mas tem gente que faz isso hoje, ó, eu não sei se faz a ponto de vomitar e voltar a comer, mas tem gente que come demais. Né? Tem até um ditado por aí que às vezes riem da gente, que dizem assim, crente não bebe, não fuma, mas come. Tem ou não tem? Vocês já ouviram isso, né? Então, coma, se alimente direito, é preciso, senão ninguém fica em pé, mas não seja guloso. É pecado. Se essa é a tua área fraca, vigie. Outra coisa, falar demais, também é pecado. Ah, pastora, mas então eu não posso falar? Não, você pode e deve falar, ninguém deve ficar sem falar. Né? A gente precisa de se socializar, que nem dizia o Gui, estou me socializando. Ele está fazendo assim lá em cima. A gente precisa disso. Mas tem pessoa que passa do limite. Falar demais. Quem fala demais acaba falando o que não deve e depois se incomoda. Por isso que a Bíblia diz, não fale muito. Quem muito fala, muito peca. E olha o exemplo que eu gosto de dar sempre também. Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Ouça mais e fale menos. Amém? Então são coisas que às vezes a pessoa não para pensar e diz, isso aí é bobagem, isso aí não é pecado. É pecado sim, se está na Bíblia é pecado. Deus está dizendo que é, porque é. Outra coisa, sexo ilícito ou vício, né? Tem muita gente hoje dentro das igrejas que está viciado em pornografia. Muita coisa errada, muita coisa que... Misericórdia. Né? Cuidado, se é a tua área fraca, vigie. Outra coisa, o temperamento da pessoa. Tem pessoa que... Eu já não vou nem dizer que é pavio curto. Mas é só a pólvora. Não tem nem pavio mais. Não tem nem pavio. Porque o pavio curto ainda demora um pouquinho até ter que queimar o pavio, né? Mas tem gente que é só a pólvora. Qualquer coisinha, bum! Né? Então vigie nisso também. Também. Pastora, mas tudo na vida é pecado? Não, tudo não, mas a maior parte nós temos que vigiar. A ira. Tem pessoa que, além de ser uma bomba, vive irado, vive carrancudo, de mau humor, de brabo com os outros, né? Ira. A ira mata. Cuidado. Aqui eu também gosto de dar um outro exemplo sempre quando eu falo disso. Aquela pessoa... Então vou usar de novo o exemplo do sapo. Tem pessoa tão grossa, igual cintura de sapo, que quando se tem cachorrinho em casa, geralmente, né, o dono chega, o cachorrinho, o que é que faz? Abana o rabinho, né? Todo feliz, abana o rabinho. Mas tem uns que daí quando chegam, né? Em vez de o cachorro abanar o rabo, ele abana o rabo quando a pessoa sai. É ou não é? Vocês estão rindo, mas é verdade, não é? Então cuidado, isso também é pecado. Se o teu ponto fraco é dinheiro, vigie. Não gaste mais do que pode. Dê um bom testemunho que o teu dinheiro gaste em coisas que não são vergonhosas para o nome de Jesus. Cuide no que você gasta o teu dinheiro. Vigie. Da pornografia eu anotei aqui também, mas já falei. Tem muita gente dentro das igrejas, infelizmente, viciadas em pornografia. Cuidado. Versículo bíblico que comprova tudo isso que eu te falei. Mateus 26, 41.
26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O teu espírito quer fazer as coisas certas, mas a tua carne, a tua alma, acaba fazendo as coisas erradas se você não vigiar. Então vigie, eu digo você, mas eu me incluo nisso, tá, irmãos? Se nós não vigiarmos, mas é porque eu estou falando para você, então eu estou usando você. Entendido até aqui? Amém? Outra coisa só para a gente entender bem essa área da vulnerabilidade ao pecado. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Deu para entender isso? Não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ou seja, nós já nascemos pecadores. Então, por isso, nós somos já pecadores desde o nascimento. Por isso, nós temos que vigiar e cuidar do nosso ponto fraco. Porque a carne é fraca. Então, não confie em você mesmo. Não confie na tua carne. Jeremias fala, né? O coração é enganoso. Tem um conselho aí pelo mundo, principalmente nos dias de hoje, né, com os pregadores coach aí que dizem assim: siga teu coração. Não siga teu coração, meu irmão. Não siga teu coração é enganoso. Se você seguir teu coração, você vai estar colocando o pé numa armadilha. Peça a orientação de Deus. Isso sim é correto. Amém? Outra coisa que nós não podemos esquecer de praticar, investir no nosso crescimento espiritual. Então nós não podemos deixar de investir no nosso crescimento espiritual. O que é isso? É orar, é jejuar, é ler a Bíblia, é buscar entendimento de Deus, é buscar a sua palavra. Tem gente que não aprende a Bíblia, não se esforça para ler. Então, está errando. Aquele que não lê a Bíblia passa por mais dificuldade do que aquele que lê. Porque aquele que lê é pecador igual, mas está mais preparado para saber como agir no dia a dia com as coisas que aparecem. Então leia a Bíblia. A Bíblia nos ensina, irmãos. Quem sabe você diga assim: a Bíblia só tem um monte de história. Cada história tem uma moral, tem um ensinamento, tem uma coisa que nós precisamos aprender. Então leia a Bíblia. Invista no teu crescimento espiritual. Não desperdice esse conselho de Deus. Deus está dizendo que nós temos que investir no nosso crescimento espiritual. O que é isso? Você veio para a igreja ontem, você se converteu ontem. Esse ontem que eu estou falando não é o dia de ontem, mas faz algum tempo, né, que você se converteu. Você já aprendeu alguma coisa a mais desde o dia que você se converteu até o dia de hoje. Então você cresceu espiritualmente. Mas tem gente que daí só fica naquele pouquinho que está aprendendo durante os cultos e não lê a Bíblia. Então não está investindo no crescimento espiritual. Lá na tua casa, leia a Bíblia, estude, busque de Deus, peça orientação do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Então, não investir no crescimento espiritual é um erro. E Deus está dizendo: invista. Quer dizer, se esforce. Então, é mais um dos conselhos que Deus está nos dando. 1 Pedro 2:2. 2:2. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. O que Pedro está dizendo aqui? O bebezinho, quando nasce, ele precisa de leite, né? Mas conforme ele vai crescendo, ele vai começando a comer comida sólida. Começa com uma sopinha, uma fruta, e até que chega na feijoada,
na macarronada, na batata frita. Então não ficou só no leite. Então nós temos que buscar o leite, olha só. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. O começo que a gente começa na vida espiritual, nos convertemos, temos que buscar conhecimento de Deus. É o leite, o primeiro. Depois a gente vai crescendo para a salvação. Ou seja, assim como acontece com o bebezinho. Começa só com o leite, depois vai, conforme vai crescendo, vai comendo outras coisas para ficar mais forte. E nós temos que ser assim. Então você se converteu, está vindo há pouco tempo na igreja, ou está vindo há muitos anos na igreja, não importa. Sempre continue se alimentando da palavra de Deus para você crescer. Crescer para quê? Para a salvação. Ter conhecimento de Deus. Amém? Graças a Deus. Outro conselho que nós não devemos esquecer de praticar: o perdão. A pessoa que não perdoa, irmãos, ela está tomando veneno esperando que o outro morra. É tão sério a pessoa não perdoar que é ela que vai morrer. Não é a pessoa que ele ou ela não está perdoando. É a pessoa mesmo que não perdoa que vai morrer. Então, por isso essa frase. A pessoa que não perdoa, ela está tomando veneno esperando que o outro morra. O veneno não vai matar o outro. Vai matar ele mesmo. Entendido isso? Porque o outro às vezes nem sabe que você tem alguma coisa contra. Contra ele, contra ela. Está vivendo assim que nem faz ideia que você tem uma mágoa no coração. E a pessoa está ali, não, porque me ofendeu, porque não me olhou na cara, porque não fez isso, porque não fez aquilo. A outra às vezes nem sabe. E daí quem é que está sofrendo? É você, porque você está preso naquele pecado, naquele erro, naquela dor. Então Deus nos orienta a perdoar. Quem não perdoa está preso. Por quê? Porque aquela pessoa que ele não está perdoando não sai da mente dele em um instante. Então se ele vai tomar banho, a pessoa está ali, ó, na mente. Ele está tomando banho, mas a pessoa está ali junto com ele. Ele está fazendo uma refeição, a pessoa está ali, porque ele não perdoa, ele não esquece. Vai passear, a pessoa vai junto. Vai dormir, a pessoa vai junto. Não que esteja ali fisicamente, mas vai na mente. Então se você não perdoa, você é que está preso. Não é a pessoa que você não perdoa que está preso. Então aprenda a perdoar. Então perdoar, você tem que escolher perdoar. Não pense que você vai acordar num belo dia e vai estar no teu coração o desejo de perdoar. Não vai. Não vai. Porque o pecado e a falta de perdão prende a pessoa. Então você tem que escolher perdoar. Você tem que tomar a decisão. Eu escolho perdoar. E aí fala o nome daquela pessoa que está te machucando, que está te ofendendo, que fez você ficar nessa situação. Você diz, eu escolho perdoar fulano de tal. E fala para Deus, Senhor, eu escolho perdoar tal pessoa. Ainda está doendo, você pode dizer, né? Pelo que fizeram. Mas eu escolho perdoar. E perdoe. Daí se você perdoou, porque às vezes a pessoa diz assim, eu já perdoei, mas não consigo... não sai isso da minha cabeça. Então é porque você não perdoou. Porque quando a pessoa perdoa, olha só a diferença. A pessoa perdoou o outro, ele não vai esquecer do que o outro fez. Pode continuar lembrando o resto da vida. Só que quando lembrar, não vai mais causar dor. Se você lembra do que a pessoa fez para você, que te ofendeu, que te magoou, mas ainda sente aquela dor, aquela mágoa, é porque ali não existiu perdão verdadeiro. Mas se você lembra e diz assim, fez, mas tudo bem, já perdoei, e não tem mais dor, daí é porque você perdoou de verdade. Se não, não. Entendido isso, amados? Amém? Então o perdão, você tem que escolher perdoar. Não é aquele sentimento de mágoa, de dor que você tem no coração que vai dizer, hoje eu escolhi ir embora da tua vida. Não, ele não vai. Se você não escolher perdoar, você não vai ser livre desse pecado. E outro detalhe, quem não perdoa não pode nem fazer a oração do Pai Nosso, né? Que eu falo sempre isso. O que diz na oração do Pai Nosso?
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, como que você vai fazer essa oração? Daí você está pecando porque não perdoou e está pecando porque está mentindo fazendo a oração. Perdoa assim como nós perdoamos, mas se você não perdoou, como que você pode falar isso na oração? Então não pode. Então lembre disso e lembre dessa frase. Quem não perdoa está tomando veneno esperando que o outro morra. E quem vai morrer é a pessoa daí. Né? Mateus 18, 21 e 22. 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Olha o 7 de novo aí, alunos do estudo. Olha o 7 aí de novo. Porque semana passada nós estávamos estudando sobre a importância do número 7. E vários casos na Bíblia que tem o 7. E aí tem mais um. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 490? É isso? É, né? Então, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, se a pessoa pecar contra mim, me ofender 7 vezes no dia, eu tenho que perdoar? E aí Jesus disse: Pedro, não só 7 vezes. Se a pessoa te ofender, vamos ler de novo. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você tem que perdoar. 70 vezes 7 é 490. Se a pessoa te ofender 490 vezes por dia, você tem que perdoar. Jesus falou. Tem que perdoar. Ah, tá, mas então se a pessoa me ofender 491 vezes, daí eu não preciso perdoar? Não é isso. Jesus usou o 7 aqui para dizer assim: não importa quantas vezes a pessoa te ofenda, você tem que perdoar. Senão você não vai ser perdoado. Por quê? Porque o 7 é o número da perfeição, é o número da completude, é o número perfeito. Então, por isso, os judeus tinham esse costume de dizer que até 7 vezes eles perdoavam, depois não. Mas veio Jesus e disse, até 70 vezes 7. Entendido isso, irmãos? Então, a pessoa pode pecar contra você 1.500 vezes por dia, sei lá quantas. Perdoe, porque senão você não recebe o perdão de Deus. Se você não perdoa o teu semelhante, você não recebe o perdão de Deus. Entendido isso? Amém? Amém. Outra coisa. Não transfira a tua culpa para os outros. Outro conselho que Deus nos dá para a gente aprender a viver melhor na vida. Não transfira a tua culpa para os outros. Geralmente as pessoas dizem assim, eu errei, eu pequei, mas porque fulano me influenciou, porque Beltrano fez isso para mim. Porque... Não, a culpa é tua. Assuma a tua culpa. Não passe a tua culpa para os outros. Então não queira transferir a tua culpa, que é tua, que você pecou, que você errou. Não queira dizer que você fez aquilo porque você foi influenciado pelo outro. Foi o teu erro, o teu pecado. O erro é teu. E tem um detalhe, a salvação é individual. Quando nós chegarmos diante de Deus, cada um vai se apresentar diante do Senhor individualmente. Não tem essa de dizer assim, Senhor, porque o meu marido fez eu fazer isso, porque a minha esposa me induziu a fazer isso, porque o meu pai mandou eu fazer isso, minha mãe, meus filhos fizeram isso comigo. É você, Deus e o teu erro. Então nós temos que entender isso. A salvação é individual. E ninguém pode decidir por você. Entendido? Amém? Então não pense, irmãos, que a pessoa vai mudar se ela não reconhecer os seus próprios erros. Para haver mudança, arrependimento no coração de alguém, tem que começar aí. Eu me arrependo. A culpa é minha, o erro é meu. Nunca queira jogar a culpa nos outros, que foi
Nós não vamos ler o versículo agora, porque já está um pouco adiantado o horário, mas eu só vou citar. Lá em Gênesis 3, do 11 ao 13, tem, né, quando Adão pecou, Deus perguntou, mas o que você fez, Adão? E ele disse, a mulher que o Senhor me deu por companheira me deu o fruto e eu comi. Quer dizer, ele não assumiu o erro, ele não disse, Senhor, eu errei. Não, ele disse, foi culpa dela. Ela me deu o fruto e me obrigou a comer. Mas ela não obrigou a comer, ele não era obrigado a comer. Aí Deus foi perguntar para a mulher, o que você fez, mulher? A serpente me enganou. Então Adão jogou a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente. A serpente não tinha para quem jogar a culpa. Né? Mas um joga para o outro. Entendido isso, irmãos? Então não faça isso, nós não devemos fazer isso. O que nós temos que fazer é assumir o nosso erro. Quando errarmos, dizer, não, o erro é meu, eu errei, me perdoe, Senhor. E pedir perdão também para a pessoa, eu errei, me perdoe. Assim a gente vai ser uma pessoa melhor. Assim a gente vai crescer na fé para a salvação. Certo? Está lá em Gênesis 3, se você quiser ler depois. Outro erro que a pessoa faz é não pensar no futuro, na eternidade. Isso aqui eu falo seguido, né? Sempre. Quando eu prego, eu falo isso. Tem gente que pensa que a vida é só aqui. É só aqui. Não se preocupa com o que vem depois que a pessoa morrer. Então pensa no agora. Mas e o que vem depois da morte? O que vem depois? Onde você vai? Para onde vai a tua alma? Então cuidado com isso. Pense no futuro, na eternidade. Eu não estou aqui dizendo para você ficar se preocupando com o dia de amanhã com relação aos problemas da vida. Não, isso se chama ansiedade. Não é isso que eu estou dizendo. Nesse ponto, Jesus disse que nós temos que entregar tudo nas mãos dele e descansar. Né? O futuro pertence ao Senhor. Mas aqui, quando eu falo de futuro, eu estou falando para onde vai a tua alma. Então, nesse ponto, a pessoa tem que pensar no futuro, sim, que é a eternidade. Então, para onde vai a tua alma? A vida, olha só, ela é para se fazer uma escolha, salvação ou perdição. Aqui nessa vida é a nossa escolha. Não tem outra opção, não tem outro lugar para a gente fazer isso. É aqui nessa vida, enquanto estamos respirando, enquanto estamos vivos. O céu, irmãos, a gente conquista aqui na terra. Olhe bem, parece uma contradição, mas não é. O céu, a gente conquista aqui na terra. O que é isso? O meu lugar no céu, eu vou conquistar enquanto eu estou aqui. Se eu aceito ou não a Jesus como Senhor e Salvador e vivo para Ele. Se não, se eu não quiser viver para Ele, se eu não pensar no futuro, o que vai acontecer? A pessoa acaba morrendo e, infelizmente, fica perdido por toda a eternidade, afastado de Deus. Então, pense sim no futuro, eternidade. Também não vou estar lendo, mas se tu quiser marcar, Mateus 6:33, depois você lê em casa, e Lucas 12:20. Lembre dessa frase, o céu se conquista aqui na terra. E já vou estar terminando agora. Teria outras coisas, mas fica para outro dia, né? A última, então, que eu vou falar hoje é... Olha só, nós falamos aqui de conselhos que Deus nos dá para que a gente viva melhor, certo? Então, o último que eu vou falar aqui agora é... A pessoa que não ouve conselhos está errada. Deus nos dá tantos conselhos para que a gente possa viver bem. Então, se nós não ouvirmos esses conselhos, nós estamos errados. Então, nós temos que ouvir. Não ouvir os conselhos que Deus nos dá, ou não ouvir os conselhos que uma pessoa nos dê para o bem, vai nos levar para caminho de morte. Então, nós temos que ouvir conselhos. Tem um outro ditado também que eu gosto sempre de citar, que é: quem não ouve conselhos, um dia vai ouvir, coitado.
Porque a vida inteira não quis ouvir ninguém, não quis ouvir a Deus, não quis ouvir um conselho de uma pessoa que já viveu mais, que sabe um pouco mais, ou que tenha conhecimento da palavra. Então essa pessoa que não quiser ouvir conselho, um dia vai ouvir, coitado. Vocês concordam comigo? Então vamos ouvir, aprender a ouvir. Voltar lá no versículo que nós lemos no início, olha só. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Deus falando conosco. Então vamos aprender a ouvir conselhos. Se você não ouve conselhos, um dia você vai se arrepender e vai ouvir. Coitada dessa pessoa. Enquanto podia mudar, não mudou. E agora não dá mais. Né? Entendido isso, meus amados? Ficou algumas coisas ainda, mas isso a gente pode passar em um outro culto, né? E de coração, confie em Deus. Isso é um conselho que eu estou te dando agora, e que a palavra de Deus dá também, é claro, mas que eu estou te falando. Confie em Deus. Não confie em você mesmo. Nem na tua força, no teu braço, no teu dinheiro, no teu emprego. Não confie em você. Tem um versículo que diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não ache que você é o tal. Não confie em você, confie em Deus. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?